tá? Obrigado, Deus, por nos trazer para a tua casa em segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças. Ó Deus, obrigado por essa paz. Por essa paz em meio a tantas adversidades. Ó Senhor, muitas vezes sentimos como se a nossa vida estivesse uma tempestade de vento. Mas o Senhor entra no barco e acalma tudo. E o vento se cala, e o mar se acalma. É assim quando chegamos na tua casa, Senhor. É assim, ó Pai, quando ouvimos a tua voz. É assim, Senhor, quando olhamos para o teu sacrifício perfeito que nos alcançou. Recebemos da tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dom inefável, pelo teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dom do arrependimento. Obrigado, Senhor, porque nos deste olhos para ver, não apenas o mundo físico, mas o mundo espiritual. Graças te damos, ó Pai. Obrigado, meu Deus, de maneira especial na noite de hoje pela saúde de Dylan. Ó Deus, nós continuamos a orar na certeza que o Senhor tem nos ouvido, Senhor. E nós ainda veremos Dylan crescendo na graça e no conhecimento de Ti e dando frutos dignos de arrependimento, Senhor. Abençoa o papai e a mamãe dele, Senhor, com essa paz que excede o entendimento. Ó Pai, oramos pela vida da irmã Osana. Dai dessa paz. Enche o coração dela, Senhor, com a certeza da salvação, com a convicção do seu chamado. Abençoa a irmã Gisele, Senhor, a pequena Helena. Ó Deus, que o Senhor possa desobstruir todos os obstáculos, fazer cada vez mais com que as suas filhas andem perto de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua santa presença. Tudo que nós precisamos é Cristo. Que essa convicção cresça no nosso interior, Senhor. Tudo que nós precisamos é Cristo. Ó Senhor Jesus, oramos para que o Senhor toque cada coração aqui nessa noite. Pois o Senhor sabe, meu Deus, que cada um de nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo também somos iguais. O Senhor nos fez assim. Trata-nos, Senhor, como lhe apraz, pois a Tua vontade sempre é e será boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Mateus, da irmã Fabiana. Eles que vão se casar, Senhor, nessa semana. Cobre eles, ó Pai, com as Tuas bênçãos espirituais. Abençoa o lar deles, Senhor. Enche o coração de Mateus de amor e o coração de Fabiana de amor, Senhor. De maneira que eles possam se amar. Um amor verdadeiro que é o amor de Cristo, Senhor. Um amor inquebrantável. É isso que nós desejamos para esses nossos amados e preciosos irmãos. Obrigado, Deus, pela vida deles. Obrigado, meu Deus, pela vida deles, pela conversão deles, verdadeira, genuína, pelos frutos que nós já vemos nas vidas deles. Graças te damos.
Ó Deus, abençoa os irmãos do CAC, cada um deles que está aqui essa noite. O Senhor sabe a história de vida de cada um. E o Senhor sabe como tratar cada um. Abençoa, meu Deus, a vida do irmão Augusto. Capacita ele, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça salvadora, da tua graça santificadora, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso amado irmão, Senhor Edson. Ó Deus, dai a ele um entendimento para compreender o teu santo evangelho que ele diz. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, de segunda a segunda, de ouvir a tua voz, por meio da tua santa pregação, Senhor. Ajuda-nos a valorizá-los momentos como esse. Oh Deus, obrigado. Só podemos agradecer, Senhor, diante de tão grande graça que nos encontra. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão se esfriando. O Senhor tem poder, Deus, para reacender a chama do coração deles. Ó Deus, abençoa o nosso irmão José, Senhor. Esse presente que o Senhor nos deu em forma de gente. Ajuda-nos a amá-lo, a cuidar dele. Ó Deus, muito obrigado pela vida do irmão, pela conversão genuína, pelo arrependimento sincero, pelo testemunho poderoso que ele tem dado pelo teu Espírito, Senhor, na nossa congregação. Que o Senhor possa nos unir, Senhor, cada vez mais, em um só corpo, em um só Espírito, em uma só fé. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir, não em Ageu hoje, mas em 2 Pedro. Vamos concluir, se Deus permitir, onde nós paramos ontem, para que a gente possa voltar para Ageu e finalizar a série de Ageu, creio que talvez não hoje, mas amanhã. O título da nossa mensagem de hoje, diante de tudo que a gente tem falado, tanto em Ageu capítulo 2, a partir do versículo 14, quanto aqui em 2 Pedro capítulo 3, é a promessa e os prometidos. É importante a gente entender que a Bíblia é um livro de promessas. A gente tem até uma espécie de falcatrua no meio evangélico, que é aquela chamada Bíblia de promessas, onde determinados versículos são em negrito. E eu falo falcatrua porque dá a ideia de que somente aqueles versículos é que é Deus falando com a gente. Então esse tipo de Bíblia a gente tem que tomar muito cuidado com ela, apesar das palavras serem iguais, né? A tradução às vezes é a mesma, né? João Ferreira Almeida, mas essa ideia equivocada de que Deus fala com a gente somente através de versículos que nos trazem algum tipo de positividade. Isso é o que essa geração busca, mas isso não é o que os verdadeiros adoradores buscam. Os verdadeiros adoradores buscam adorar o Pai em espírito e em verdade. Então nós não amamos somente determinados versículos, nós amamos a palavra de Deus e cremos em toda ela. Mas a Bíblia é um livro de promessas, como eu disse a vocês. Mas é importante entender que essas promessas não são para o mundo inteiro. Realmente algumas promessas são para os ímpios. Por exemplo, Deus lançará os ímpios no inferno. Isso é uma promessa. A gente tem um equívoco de achar que promessa é sempre algo positivo, no sentido de algo que vai me fazer bem. Não, a Bíblia, a promessa é um fato que vai acontecer inevitavelmente. É Deus prometendo que vai fazer algo, isso é uma promessa de Deus.
Deus prometeu que todo aquele que crê será salvo e todo aquele que não crê será condenado. Isso é uma promessa. Então, aqui no capítulo 3, por que eu estou falando sobre isso? Porque lá em Ageu, essa parte final de Ageu, capítulo 2, Ageu tem apenas 2 capítulos, mas nessa parte final de Ageu, nós vamos ver 2 mensagens que são, na verdade, promessas de Deus para o seu povo. Ele vai mudar a realidade do povo dele. Ele faz uma promessa a Zorobabel, que na verdade é uma promessa a Cristo, como a gente vai ver no momento oportuno, se Deus assim o permitir. E aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que estava começando a viver dias de intensa perseguição. E uma perseguição que iria crescer assombrosamente. Os cristãos sempre foram perseguidos, irmãos. Mas, segundo os historiadores, as maiores perseguições contra o cristianismo aconteceram na época de 2 imperadores romanos, Nero e Domiciano. Nero foi justamente a época em que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram presos e martirizados em Roma. E Domiciano fala do final do 1º século, foi quando o apóstolo João, o último apóstolo vivo, todos os outros já haviam morrido, mortes de Marte. E o apóstolo João, o último apóstolo vivo, um senhor de idade de quase 100 anos, é lançado em uma prisão assombrosa, que era a prisão que tinha na ilha de Pátimos, nessa época de Domiciano, onde ele havia oficializado uma perseguição aberta ao cristianismo. E o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta justamente para preparar a igreja para esses anos que viriam, anos que seriam extremamente violentos contra a igreja. E o apóstolo Pedro escreve com o propósito de deixar a igreja esclarecida acerca das promessas que estão sobre ela. Independentemente das circunstâncias adversas, a igreja sempre tem uma promessa que conforte e console o seu coração. Jesus deixou isso bem claro quando ele disse: bem-aventurado vós que choram, porque serão consolados. Uma das cenas mais bonitas de todos os filmes que eu já assisti cristão é uma cena do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Essa cena, na verdade, ela não está na Bíblia, mas é uma suposição extremamente real do diretor do filme. Quando Lucas está na prisão e ele estaria para ser martirizado, com os outros cristãos na arena, comido por feras, os cristãos estão assustados, meio sem saber o que vai acontecer, e Lucas, como líder evangélico, como discípulo de Cristo e aluno de Paulo, ele diz para aqueles irmãos, com toda a autoridade que o Espírito Santo concede àqueles que são seus servos: olha, irmãos, eu não quero enganar vocês, vai doer, mas vai ser apenas um momento de intensa dor, mas logo as promessas de Cristo se cumprirão a nosso favor e nós estaremos com o nosso Salvador. E aquela cena me marcou bastante, porque ela representa muitos momentos em que a igreja evangélica viveu e vive hoje ainda. Vai doer, mas nós estaremos com o nosso Salvador. Na carta aos Hebreus, que é escrito com uma motivação muito parecida com essa, é dito algo parecido ao que está escrito aqui em 2 Pedro: ainda um poucochinho de tempo, não é aquilo, é aquele que tem de vir, virá. Quem é que tem que vir? Cristo. Virá. José falou com a gente terça-feira, não foi por acaso, a gente não combinou nada. E ele pregou terça-feira sobre a volta de Cristo. Aquele que tem de vir, virá. E não tardará. É assim que eu e você devemos viver. E é isso que o apóstolo Pedro nos diz. Eu queria retomar com vocês hoje a partir do versículo 12. O apóstolo Pedro está anunciando para aquela igreja a respeito do mundo, das dificuldades do mundo, e a principal dificuldade, pasmem, a principal dificuldade que um cristão enfrenta no mundo não é a violência contra o cristianismo,
mas são as heresias propagadas dentro do cristianismo. As heresias, elas são muito mais violentas para a alma do que uma violência física. Muitas vezes a violência física fortalece a fé, mas a heresia rouba a fé. O apóstolo Pedro então diz: cuidado, porque aparecerão escarnecedores. O apóstolo Pedro está falando dos falsos mestres. Mas aqui no capítulo 12, o apóstolo Pedro está falando: você que é um verdadeiro cristão, você deve viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Esperando e apressando. Mas como é que eu posso apressar a vinda do Senhor? Evangelizando, ajudando aqueles que estão evangelizando, se movendo de maneira a fazer Cristo conhecido a toda criatura, começando do lugar de onde nós estamos plantados, como o irmão José disse para a gente na terça-feira. O que adianta dizer: eu quero ser missionário na África, se eu ainda não evangelizei as pessoas da minha rua, se eu ainda não evangelizei meu bairro? Assim, eu vou ser missionário aonde? Eu tenho que começar aqui. Então, ele diz: esperando e apressando a vinda, 2 Pedro 3,12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Como eu disse a vocês, o mundo será destruído pelo fogo, não pela água. A gente tem ouvido os cientistas falarem sobre o derretimento das calotas polares, como os oceanos estão aumentando, mas isso tudo, irmãos, é uma falácia. Deus vai destruir o mundo pelo fogo. Versículo 13: nós, porém, nós quem? Os prometidos, aqueles que de fato foram alcançados pela graça de Deus, aqueles por quem o Senhor Jesus orou: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles do mundo que o Senhor me deu, porque sempre foram teus. O Senhor os salvou. O Senhor, Pai, escreveu o nome deles no livro da vida antes da fundação do mundo. Eles são teus, Pai, sempre foram. Eles foram predestinados, eles foram chamados, eles foram justificados e eles já são glorificados. É assim que nós aprendemos em Romanos capítulo 8. É por isso, irmãos, que devemos tomar muito cuidado, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Eu queria que você deixasse aqui marcado esse texto, nós já vamos voltar em alguns minutos, mas venha rapidamente comigo, uma carta perto, a carta de 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está falando com seu filho na fé, Timóteo, e ele está dando alguns conselhos para Timóteo, de como um cristão que é do céu vive aqui na terra. Então ele diz assim no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera. A palavra pondera significa reflita, Timóteo. Não ouça apenas essas coisas, reflita profundamente acerca delas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu tenho que dizer que, infelizmente, grande parte dos cristãos não refletiam sobre essas coisas aqui. É por isso que nós vamos ver cristãos defendendo uma atuação de outros cristãos em movimentos políticos, em agendas que absolutamente não tem nada a ver com a fé cristã. São pessoas que ainda não entenderam. Nós fomos chamados como soldados de Cristo. Nosso objetivo não é melhorar este mundo, mas anunciar a destruição dele.
e convidar as pessoas para um novo céu e uma nova terra, aonde o Senhor nos espera. Esse mundo não vai ser salvo. Criar expectativas acerca desse mundo era o que as pessoas estavam fazendo na época de Jesus. José falou para a gente na terça-feira: ah, Senhor, como são bonitas as pedras desse templo. É mesmo, vai ser tudo destruído. E aí? Mas a gente tem visto cristãos que eles não estão nem um pouco preocupados com o que Pedro avisa aqui. Agora voltando para o nosso texto de 2 Pedro, nosso texto de 2 Pedro 3. Eles não estão preocupados em esperar e apressar a volta do Senhor, não. Eles estão preocupados em melhorar a sua vida. A Bíblia é apenas um livro onde eles tiram a argumentação para o seu discurso hipócrita. Preste bastante atenção no que eu estou te dizendo. Muitas pessoas veem na Bíblia uma oportunidade de enriquecerem o seu discurso hipócrita. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero atingir objetivos meus e eu vou usar a Bíblia para isso. Eu vou pegar versículos bíblicos que justifiquem isso. Então, por exemplo, um homem que quer viver debaixo de poligamia, você sabe o que é poligamia? Uma pessoa que é casada com várias outras. Ele vai chegar e vai dizer: não, mas Jacó, que é um dos patriarcas, se casou com 2 irmãs, qual é o problema? É sério? É sério que você quer viver a vida de Jacó? Ah, mas Sansão era um eleito de Deus e ele se envolveu com uma filisteia. Você quer a vida de Sansão? Sabe, é impressionante como determinadas pessoas elas mudam. Por exemplo, a gente está aqui falando de Ageu, e eu disse a vocês como para a compreensão de Ageu é importante nós entendermos livros históricos como Esdras e Neemias. Aí a pessoa chega e diz: mas Neemias foi governador. Neemias foi o quê, irmão? Neemias foi um líder cristão. Neemias em momento nenhum quis ser governador. Primeiro que Neemias nem podia governar, porque quem mandava no mundo, quem era? Os medo-persas. Neemias estava apenas administrando, ajudando o povo de Deus na reconstrução do muro. E depois voltando para dar satisfação ao imperador lá, o manda-chuva lá, Medo-Persa. Então as pessoas tiram fora do contexto para poder justificar os seus pretextos. Ah, se Neemias foi governador, a gente também pode melhorar a nossa Bahia se a gente botar um governador evangélico e coisas semelhantes a essas. Por quê? Porque essas pessoas não estão esperando e nem apressando a vinda do dia de Deus. Muito pelo contrário, elas querem que a vinda de Deus demore. Não, eu tenho os meus projetos políticos. Eu tenho os meus projetos, sabe, de caridade. Eu tenho os meus projetos de assistencialistas. E assim, Jesus não tem que voltar agora. Como assim? São os seus projetos? Sabe, eu acho que a gente devia ler esse texto aqui de 2 Pedro todos os dias. A esperança vai ficar aí. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, irmãos, nós viveremos com Cristo. Houve um tempo na igreja evangélica, onde os irmãos evangélicos cantavam isso. Vem Jesus, vem Jesus. Mas hoje em dia fica Jesus, eu tenho promessa. Ainda tem coisas a se realizarem na minha vida, por causa do qual os céus serão incendiados, serão feitos, os inimigos abrasados se derreterão. Irmãos, Jesus não está para brincadeira. Para com isso. É por isso que eu sempre aconselho, quando alguma pessoa vier até você falando que cristão tem que se envolver com política e coisas semelhantes a essa, o meu conselho para você é: não dê bola. Uma pessoa dessa a gente não tem nem que responder. A Bíblia diz que quem responde o tolo está atraindo a tolice dele sobre si. Meu irmão, você acha que você tem que se envolver com a política? Então se envolva. Eu vou esperar
e vou me apressar para a volta do Senhor. É a atitude que eu decidi tomar para a minha vida. O Espírito Santo me guiou nesse sentido. Agora, você quer buscar coisas grandes aqui na terra? Então, o seu destino já está traçado com os seus próprios lábios. Versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, foi o que eu disse a vocês, a promessa. Nós, porém, andamos segundo uma promessa. Uma promessa séria. Uma promessa que jamais deixará de ser cumprida. Uma promessa que foi dada a Jó há milhares de anos atrás. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo no auge do seu sofrimento, Jó brada: meu Redentor. Eu tenho promessa. Qual é a promessa que Pedro diz em João 6? Para quem lê o Senhor, só o Senhor tem a promessa, a palavra que nos concede vida eterna. A vida eterna, irmãos, não é uma cereja do bolo. A vida eterna é a promessa de Cristo para os seus. Porque nós devemos entender isso, porque todos nós nascemos debaixo de uma condenação eterna. E o Senhor, então, na vida dos seus, Ele os perdoa e os direciona à vida eterna. De maneira que, se nós temos a vida eterna, nós temos tudo o que precisamos. Não precisamos de outra promessa. Não deveríamos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Você já parou para pensar nisso? Como vai ser legal? Como vai ser bom? O céu. Pare por um minuto e reflita sobre o céu. Todas as dores passarão. Todos os pensamentos ruins que temos passarão. O pecado não vai mais nos assediar. E o mais importante, nós veremos a Cristo como somos vistos por Ele. Imagina. Perguntavam para Diondônia: por que você está nessa prisão de Befa? Eu estou na prisão. Eu estou indo para o céu. Agora, na minha caminhada para o céu, eu tive que passar por aqui. Sabe, irmãos, nós estamos indo para o céu. Num desses desenhos bíblicos acerca da vida de Diondônia, existe uma frase que é atribuída ao próprio Diondônia: um peregrino nunca anda em círculos. Às vezes a pessoa pode olhar para a nossa vida e achar que a nossa vida é péssima. Eu não queria ter uma vida péssima. Mas ele não sabe. Ela é maravilhosa. A vida dos cristãos. Porque a vida dos cristãos, ela não termina na morte. Ela muda maravilhosamente na morte. A gente continua vivendo. É isso que faz os cristãos se moverem para longe do mundo e para perto de Cristo. Por isso que, se nós não vivemos debaixo dessa promessa, nós rapidamente sentaremos nas mesas dos demônios. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Jezabel, ela não quis matar os profetas de Deus. Primeiro ela tentou corrompê-los. Aqueles que ela não conseguiu corromper, aí ela foi matar. O mundo, ele está tentando nos corromper. Ele está tentando nos convencer que existe um cristianismo mundano. Que existe um cristianismo onde nós não precisamos mudar radicalmente e ainda seremos cristãos. Não existe tal coisa.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. É isso que nós esperamos, irmãos. Novos céus e nova terra. É isso que tem que nos mover a fazer todas as coisas. Essa esperança bendita que nos foi dada pelo nosso Salvador bendito, Jesus Cristo, os quais habita a justiça. E ele continua. Por essa razão, perceba, irmãos, todo esse capítulo 3 de Pedro é um entrelaçado de promessas para os verdadeiros cristãos que sempre foram e serão perseguidos, externamente e principalmente internamente. Os maiores conflitos que os cristãos passam são na mente. Por mais que a gente sofra violência externa em alguns momentos, o pior tipo de violência que o cristão passa é a violência espiritual. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6 que nós estamos lutando uma luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades e as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. E lutar contra demônios, irmãos, significa lutar a batalha da mente, onde uma série de ideias são lançadas, uma série de pensamentos malignos inundam nossa mente, tentam corromper o nosso coração, e nós nos apegamos à verdade como escudo, e a palavra de Deus como espada. Por essa razão, pois, amados, perceba como o apóstolo Pedro chama esses irmãos de amados o tempo todo, porque ele estava querendo dizer: vocês são amados sim. Quando uma pessoa está passando por dificuldade na sua vida, é difícil acreditar que ela é um amado de Deus, né? É comum a gente ouvir uma expressão, é um dito popular: ah, eu acho que eu joguei pedra na cruz. A pessoa que fala uma coisa dessa revela uma ignorância bíblica monumental e revela um credo do espiritismo. O espiritismo é que acredita que você vive várias vidas. Essa seria a única forma de você ter se jogado pedra em Cristo e ainda continuar vivendo agora. Ou então você tem 2000 anos. Então um cristão que diz: ah, eu acho que eu joguei pedra na cruz, porque essa é a minha vida. Meu filho, você achou que você ia entrar pela porta estreita e que Jesus lhe chamou para um caminho apertado e que sua vida ia ser mil maravilhas? Então, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra. É isso que o cristão espera. O cristão não espera de Cristo neste mundo. O cristão espera de Cristo principalmente depois deste mundo. Aqui neste mundo nós esperamos de Cristo o pastoreio. Cristo é o nosso pastor. Se Ele não conduzir os nossos passos, jamais conseguiremos chegar aos portões eternos e entrar na cidade santa. Mas a bênção maravilhosa da vida eterna é algo que está reservado para vivermos nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Empenhai-vos. Percebeu esse verbo? É o mesmo verbo que significa esforçai-vos. O cristianismo, ele necessariamente fala de esforço. Não existe cristianismo que não fale de esforço. Colocar força, suar, sangrar, sofrer. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz. A ideia de seres achados por Ele em paz é achados por Ele reconciliados. É aquilo que a gente já falou no começo, como promessa: todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então quem crê e é batizado está em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. De maneira que, se Deus aparecer para mim hoje e dizer: filho, vamos para casa, eu tenho paz. Tenho paz com Deus.
posso ter paz numa prisão, eu posso ter paz numa casa confortável com os meus irmãos, conversando acerca de coisas espirituais, sempre eternidades. E ele diz: seis achados por ele em paz, sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis. O apóstolo Pedro está apontando para a necessidade de, enquanto cristãos, vivemos uma vida cada vez mais santa. Nosso irmão José está nos ensinando o livro do Apocalipse, e a palavra de Apocalipse termina com essa advertência: o santo, santifique-se mais ainda. Uma das grandes provas de que você de fato é um santo é que você está vivendo uma vida santa, uma vida separada, uma vida diferente das demais pessoas que não são santos. Então existe uma diferença no falar, uma diferença no pensar, uma diferença no reagir, no agir, sem mácula, irrepreensíveis. Sabe por que o cristão é irrepreensível? Porque antes que uma pessoa o repreenda, ele mesmo se repreende. Eu não devia ter feito isso, me perdoa. O cristão não justifica erro, ele arrepende-se. Ele confessa e deixa. Quando você faz isso, você alcançou misericórdia. Por isso que você é irrepreensível. Eu acho tão lindo, sabe? É tão lindo. Olha, irmãos, essa é uma passagem que tem muito a nos ensinar a respeito da personalidade de um cristão genuíno. Abra comigo, se você puder, na carta aos Gálatas. Eu vou falar brevemente sobre a humildade do apóstolo Pedro. Mas pastor, a carta aos Gálatas não foi escrita pelo apóstolo Paulo? Foi, meu filho, mas o apóstolo Paulo nessa carta fala de Pedro. Olha que coisa interessante. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando porém Cefas, quem é Cefas? Quem é Cefas? Pedro. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara, qual é a palavra? Qual palavra? Repreensível. Aí, rapaz, aí Pedro não pode mais ser apóstolo. Por quê? Porque agora ele é repreensível, ele não é mais irrepreensível. Essa seria talvez a consequência lógica da mente de pessoas não espirituais. Mas olha que coisa linda. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir de face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se. E por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. O que aconteceu aqui? Naquele primeiro momento do cristianismo, eles ainda não sabiam como conviver cristãos judeus e cristãos gentios. E havia uma dificuldade muito grande, porque a gente está falando de costumes que vinham da infância e que agora deviam ser mudados. E também os demais judeus, versículo 13, dissimularam com ele, a ponto que o próprio Barnabé, olha, não só Pedro, Barnabé também, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado, certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruir a mim mesmo e constituo transgressor. Perceba, o apóstolo Paulo falou tudo isso para o apóstolo Pedro, na cara dele, assim, no meio de todo mundo, e o apóstolo Pedro ficou com raiva? Não! Ficou agradecido. Pastor, como é que você sabe disso? Nessa carta que a gente está lendo aqui. O apóstolo Pedro vai elogiar
isso. Glória a Deus pela sua vida, ainda bem que Deus te enviou. Mas como você não é crente, você fica o quê, jururu? Que nada, varão, tome conta da sua vida. Como é que fala comigo desse jeito? Eu sou pai, eu sou Pedro. Eu já era apóstolo antes dele ser apóstolo, agora ele vem e fala assim comigo. Não seria assim no nosso mundo de hoje? Ah, não. Entre os cristãos, não. Entre os cristãos não tem esse negócio de tempo de cristianismo. Ó. Quem tinha mais tempo de crente? Pedro ou Paulo? Quem tinha mais? Pedro. Mas ele, por ter mais tempo de crente, ele tinha menos orgulho. Paulo falou certo. Não, Paulo, você está certo. Ó, gente, não vamos fazer mais isso não, viu? Tem mais separação. Tão bonito isso, né? Você é crente de verdade. Voltando agora para a segunda Pedro. Daqui a pouco a gente vai concluir em Ageu, se Deus permitir. E tende por salvação, versículo 15. 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Olha que coisa. O nosso Senhor é tão longânimo, irmãos. Jesus é tão paciente com a gente. Se fosse qualquer outra pessoa, já tinha matado. Não é não? As coisas que a gente já fez. Eu não estou falando com o ímpio, não. Eu estou falando com o crente. Como cristão, a gente já fez tantas coisas reprováveis. E a gente pediu perdão e Ele nos perdoou. Mas se fosse o Senhor. Não, já perdoei 70 vezes 7. Ó, perdeu. Já pensou? Obrigado, Senhor Jesus. Entende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Ó, o nosso amado quem? Irmão Paulo, que repreendeu ele face a face. Deixou de ser amado? Deixou de ser irmão? Não. É tão bonito quando você encontra crente, irmão. Que crente é isso? Cristianismo é isso. É um desejo enorme de viver a fé cristã mais genuinamente possível. E tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha, o amado irmão Paulo vos escreveu e eu assino embaixo. Mas Pedro, você viu o que Paulo fez com você? Olha, Pedro, eu não estou querendo fazer picuinha aqui. Pedro, não estou querendo aqui, ó, botar ninguém contra ninguém. Mas você viu o que ele fez com você, Pedro? Você vai deixar por isso mesmo? É claro que eu vou, se ele está certo ou errado. É isso que é ser irrepreensível, irmãos. Essa é a maturidade de um cristão, reconhecer o seu erro quando ele erra. A gente fica... Eu não sei se vocês já tiveram uma curiosidade, né, espiritual de estudar a vida de Davi, que fala, que aponta tanto para Cristo, né? Você fala assim, Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Você imagina Davi praticamente um ser perfeito, que nunca pecou. Imagina Davi a vida inteira tocando uma harpa e pastoreando ovelhas. Meu filho Davi fez um monte de coisa errada. Foi disciplinado por Deus severamente. Mas o mais lindo de Davi era isso que aconteceu aqui com Pedro. Esse arrependimento, quando ele era exortado. O profeta Natan entrou no salão do rei e disse para Davi: ó Davi, é você que fez essa abominação diante dos olhos de Deus. Davi na mesma hora se arrependeu e disse: eu pequei contra o Senhor. Davi não quis esconder seu pecado não, meu filho. Davi ainda escreveu salmo para avisar todo mundo: eu pequei, viu? Amém. Isso é ser irrepreensível. A pessoa vem e diz: você fez isso e isso. E mesmo, bem que eu já pedi perdão a Deus, e se por acaso atingiu você também, me perdoe, viu? Isso é ser irrepreensível. E não fazer mais, que fique bem claro.
Essa ideia da pessoa dizer, me perdoe, e continuar no ato, aí é brincadeira, né? E com Deus não se brinca, principalmente dessa forma. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É tão lindo isso, essa humildade de Pedro, né? Essa sabedoria foi dada a Paulo. Paulo! Eu sou Pedro, mas Deus usa Paulo. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu me alegro com isso. Eu acho tão bonito assim, porque a obra do evangelismo, eu podia estar pregando, mas Deus separou o irmão José para pregar os evangelismos, e eu me alegro mais do que se eu estivesse pregando. Porque, sabe, é maravilhoso ver Deus usando o nosso irmão. Então, não tem concorrência na igreja. Aqui a gente é todo mundo de Cristo. Cristo é a nossa bandeira. Então, a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos. Que assuntos é que ele está falando? Da graça de Deus em salvar pecadores. É o que as pessoas confundem. Graça com libertinagem. Graça com autorização para continuar vivendo em pecado. Não tem nada a ver com isso. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Olha, Pedro lia as cartas de Paulo. Rapaz! As quais há certas coisas difíceis de entender. Irmãos, é um apóstolo que está falando isso. Então, se você, como eu, lê Romanos e acha pontos difíceis de entender, fique tranquilo, viu? Até o apóstolo Pedro. Rapaz, o que é que Paulo quer dizer quando ele está escrevendo isso aqui? E aí você tem que estudar mesmo, meu filho. Você pega 1 de Coríntios, capítulo 15, varão. Rapaz, que esse negócio de batismo dos mortos, rapaz? Como é esse negócio? E pode, mas está aqui na Bíblia. E aí você tem que ir para o contexto histórico para poder explicar as coisas de maneira correta. É maravilhoso, irmãos. A Bíblia é muito linda, né? Não tem como a gente não se apaixonar por esse livro. Versículo 16, eu vou repetir. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que assunto é esse que Paulo está falando e que Pedro estava falando também? A volta de Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre esse assunto, por exemplo, em 2 Tessalonicenses. Os tessalonicenses estavam extremamente preocupados, achando que Cristo já ia voltar naquela época, naquele ano, naqueles dias. O apóstolo Paulo escreve de maneira a esclarecer esse assunto. Olha, Cristo não voltará sem que antes venha a grande apostasia, que se revele o filho da iniquidade. O apóstolo Paulo fala a respeito da volta de Cristo, como Pedro está falando aqui. O apóstolo Paulo fala da volta de Cristo quando escreve a Timóteo e diz: os últimos dias serão dias difíceis. O Espírito expressamente afirma: nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Assim como o elemento para se fazer um demônio é um anjo, o elemento para se fazer um apóstata é um cristão. Não existe apostasia se o cristianismo não alcançar o mundo inteiro. O cristianismo ele vai ser propagado, e no meio do cristianismo propagado surge a apostasia. É o que a gente tem vivido nos nossos dias. A grande apostasia, onde a maioria dos evangélicos são contra o evangelho. Que coisa! A maioria dos evangélicos são inimigos da cruz de Cristo.
a ponto de pessoas evangélicas, quando têm acesso aos nossos vídeos, que vê uma cruz atrás do pastor, fazem comentários, pejorativos. A maioria dos elementos que os evangélicos gostam de usar são elementos triunfalistas, terrenos, mundanos. Como se a cruz de Cristo fosse uma vergonha. Para a gente, é uma alegria. É um presente que a gente carrega aqui. A marca do amor de Deus por mim. Deus ama você? Ama. Por que você tem tanta certeza que Deus te ama? Porque Ele enviou o seu único filho para morrer por mim. Como não me dará juntamente com Ele todas as coisas? Era essas coisas que o apóstolo Paulo falava. Que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Então ele diz, Paulo fala sobre isso. E olha o que ele fala, já naquela época, nós estamos falando aqui, irmãos, ainda no primeiro século. Nós já estamos no século 21. E ele diz, o apóstolo Paulo fala coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não sabe o que está falando. O que é um instável? A ideia de instável é a mesma ideia do ratinho que tem lá no Alto das Pompas, que a gente chama de flexível. Um instável é isso. É um flexível. De um jeito, de uma hora ele está de um jeito, de uma hora ele está de outro jeito. Isso é um instável. Instabilidade. Fala disso. De você estar num momento de um jeito, em outro momento de outro jeito. Então Pedro diz, existem duas pessoas que deturpam, duas classes de pessoas basicamente, que deturpam as Escrituras. Os ignorantes, ou seja, aqueles que não conhecem, falam de coisas que não conhecem. Deus é amor, Ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Você leu já a Bíblia? Não, Deus é uma pessoa muito legal. Jesus é um camarada descolado. Você já leu a Bíblia? Então, são pessoas ignorantes, elas não sabem. Não sabem. E uma pessoa instável, é uma pessoa que diz, não, Jesus é assim, daqui a pouco não, Jesus não seria desse jeito. Não, irmão. Às vezes a gente fica triste, com a instabilidade de determinadas pessoas no nosso meio. Então, Paulo fala, os ignorantes e instáveis deturpam. Quantas pessoas deturpam as Escrituras? Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Se é uma coisa que o diabo tem feito nos nossos dias, é levar os ditos evangélicos a deturparem as Escrituras de maneira assustadora. É assustador ouvir alguém dizer coisas como, se o meu Deus é o dono do ouro da prata, é lógico que eu tenho que ser rico. Meu Deus, é isso que a Bíblia está dizendo? Mas está escrito que se obedecer, comerão o melhor dessa terra. E você sabe o que é o melhor dessa terra? É impressionante como as pessoas deturpam as Escrituras e criam uma espécie de realidade paralela, aonde Deus é obrigado a tudo e eles não têm obrigação com nada. Você já viu isso? Os cristãos de hoje, eles têm todos os direitos e nenhum dever. É assustador. Não somos nós, em nome de Jesus. Deturpam as demais Escrituras. Irmãos, quem é capaz de deturpar um versículo bíblico é capaz de deturpar a Bíblia inteira. É por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra dupla. Responsabilidade significa habilidade de dar uma resposta. Isso é responsabilidade. Então um cristão, ele estuda a Bíblia para que ele tenha a habilidade de responder aos questionamentos, tanto da sua vida pessoal, quanto daqueles que os cercam, biblicamente. Isso é um cristão
que eu não vou fazer isso? Por causa disso. Sim, diz as Escrituras. Por que eu vou fazer isso? Por causa disso. Hoje eu coloquei até um versículo no Facebook, quando eu estava meditando nas Escrituras, falando justamente sobre isso, como nós vemos uma geração de evangélicos, onde as pessoas perderam a consciência de plantação e colheita. Olha, irmãos, é muito claro aquilo que está escrito na carta aos Gálatas: não se engane, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Parece que as pessoas não têm mais consciência de que elas serão julgadas de acordo com aquilo que fizeram, de acordo com aquilo que não fizeram. Porque não fazer também é pecado. Quando nós temos que fazer determinadas coisas do ponto de vista bíblico, não fazê-lo é pecado. Por exemplo, conhecer o Evangelho é obrigação. Não conhecê-lo é pecado. Ser um obreiro aprovado é obrigação. Porque se você não for um obreiro aprovado, você vai ser um obreiro o quê? Hein? Quem não é aprovado é o quê? É o quê? Reprovado. E o que acontece com o reprovado? Então vocês já sabem, aqui ele está dizendo justamente: cuidado. Eles deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. É por isso que às vezes a gente fica triste com algumas coisas que acontecem, mas a gente fica só triste, a gente não fica com raiva. Pastor, você tem raiva de alguém que fala mal de você? Não, eu tenho compaixão. Essa pessoa está fazendo mal antes de si mesmo. Mas outro dia a pessoa estava aqui, todo mundo ajudou e tal, e agora está lá no mundo, parece que... E você está chateado com isso? Você está chateado com isso? Você devia estar com compaixão. Você queria estar no lugar dele? Então aqui ele está falando justamente isso. Essas pessoas estão fazendo isso para a sua própria destruição. Quando a gente alerta as pessoas, irmãos, a gente alerta as pessoas por amor. Porque as pessoas que não estão seguindo o caminho correto, elas estão seguindo o caminho errado. O caminho errado vai levar à destruição. Às vezes algumas pessoas vêm até mim e falam assim: ah, pastor, mas parece que o senhor quer estar sempre certo. Não, não parece não, eu quero estar. E se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque eu quero estar certo. Porque estar errado significa estar indo para o inferno. Estar certo significa estar indo para o céu. E é por isso que nós temos a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a palavra, de maneira que nós não venhamos a errar o caminho. Como é que nós não erramos o caminho? Quando nós seguimos a Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você quer estar sempre certo? Eu quero. E se eu estiver errado, eu quero ser corrigido, porque eu quero estar certo. Eu quero estar fazendo o que é certo. Era isso que Pedro agradeceu a Paulo. Não, Paulo, você está certo. Paulo está certo, viu? É assim que a gente vai fazer agora. Então é isso que é querer estar certo. É abraçar a verdade e não justificar a mentira. Versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Olha que coisa, prevenidos. O que é uma pessoa prevenida? É uma pessoa que foi avisada. É como, por exemplo, na nossa cidade ainda existe um decreto, vários decretos foram revogados por interesses políticos, a gente sabe, mas existe um decreto que você só pode pegar transporte coletivo usando máscara. Eu estou errado ou estou certo? Está certo? Então, se você chega e diz assim: você vai entrar no ônibus e você não está com máscara, o motorista vai deixar você entrar, o cobrador vai deixar você entrar, e aí você diz: mas eu não sabia. Você o quê, rapaz? Com uma quantidade de outdoor, rádio, campanha de rádio, televisão, esses carros de som que passavam o tempo todo: fique em casa, se precisar sair, use máscara. Não tinha um carro de som que passava o tempo todo.
Aí a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer, eu não sabia que devia usar máscara no transporte público. Meu filho, você pode até não usar, mas dizer que não sabia. Então é por isso que a gente prega a verdade, porque as pessoas podem até dizer, eu não quero obedecer isso, mas você não pode dizer que não sabia. Você não pode dizer que você não sabia. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Você sabe o que significa acautelai-vos? Significa fique de olho aberto. Na expressão original, irmãos, é mais sério ainda. No grego, isso significa não pisque. Se piscar o olho, você vai ser enganado. Você já viu naqueles filmes? Eu, graças a Deus, só vi em filme, nunca vi na vida real. Que o pessoal... Tem um pessoal que é treinado, ele se bate com você, pega a sua carteira. Mas você já viu? A pessoa se bateu com você, né? E aí você... desculpa, aí de repente ele está com a sua carteira na mão. Mas como você consegue fazer isso? Você piscou o olho, o outro levou sua carteira. Tem um irmão nosso que piscou o olho e levaram o celular dele. Rapaz, mas estava aqui agora e foi abduzido. Foi uma mão, ele foi mãozido. Uma mão se apropriou. Então a ideia, irmãos, é acautelar e fique de olho aberto. Em primeiro lugar, fique de olho aberto. Quando a gente tem essa ideia de fique de olho aberto, a gente tem sempre a ideia de ficar de olho aberto em relação aos perigos externos. Amém? Fique de olho aberto em relação aos perigos externos. Mas fique mais de olho aberto no seu coração. Seu coração está doidinho para te enganar. Vou ficar nessa. Eu sei que você seja feliz. Eu estou sentindo. Às vezes a pessoa chega, eu senti assim no meu coração, pastor. Repreenda. Porque se o que você está sentindo no coração não é confirmado pelas escrituras, pode ter certeza, meu filho, que foi um enganador. Vós, pois, amados, prevenidos que estáis de antemão, acautelai-vos para que não suceda. Arrastados pelo erro. O erro é como uma enxurrada. É assim que a heresia chega, levando todo mundo que não está o quê? Prevenido. Arrastados pelo erro destes insubordinados. Insubordinados são pessoas que não se subordinam, que não se colocam debaixo da autoridade das Escrituras. Descaiais da vossa própria firmeza. Olha que coisa triste. Antes, e aqui é que eu queria concluir, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que todo aquele que está vivo espiritualmente, ele está crescendo na graça e no conhecimento. Está crescendo na operosidade para com a obra de Deus. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Volto agora para Ageu para a gente concluir, se Deus permitir. Em Ageu, onde nós paramos, no versículo 14 do segundo capítulo, foi ontem nós começamos a leitura de Ageu 2,14 e fomos para 2 Pedro 3. Eu quero voltar justamente concluindo aquilo que nós iniciamos ontem. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo. O que acontece com o povo? Assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos. Olha, irmãos, eu queria que você prestasse atenção ao versículo 14. Assim é este povo. Você percebeu? Deus não está chamando de meu povo, Deus está chamando de este povo. Olha o pronome, preste atenção. Se você não está andando em obediência, você não é o povo de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas. E aí Jesus olha para os fariseus e diz: vocês não me seguem porque vocês não são minhas ovelhas. Se eu não me engano, o irmão José leu na terça-feira
1 João que fala dos anticristos, não foi isso? Eles estavam no nosso meio e saíram, porque nunca foram dos nossos. Eles pareciam trigo, mas eles sempre foram joio. Que coisa triste realidade. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem, tudo é imundo. Como eu disse a vocês ontem, voltando para o contexto de Ageu, para a gente concluir na noite de hoje, o que havia acontecido, irmãos? O povo de Deus havia voltado da Babilônia, debaixo de um decreto de Ciro, para reconstruir o templo. Eles haviam sido avisados na Babilônia: quem quiser voltar para sua terra para reconstruir o templo do Senhor, que se candidate. E aí o povo disse: eu quero. E tem a lista lá em Esdras de todos aqueles que voltaram. Aí eles voltaram. Foi o que eles fizeram de maneira correta. Fizeram um altar para oferecer a obra a Deus, porque a gente sabe que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Como é que eu posso agradar a Deus se Ele me ajudar? Então eles fizeram um altar e adoraram ao Senhor. E logo Deus os ajudou e eles colocaram o quê? Os fundamentos do templo. Mas aí veio o quê? A oposição. E os inimigos enviaram cartas. Já não era mais Ciro que estava lá, já era outro rei. Só olha aí, os livros históricos deles, eles são um povo rebelde. Você está deixando eles lá voltarem, eles vão se unir, eles vão fazer rebelião, e vai dar um mau trabalho para você. E aí o rei que estava lá, se eu não me engano, Artaxerxes, baixa um decreto lá e diz: para a obra. Aí o povo para. Mas esse rei já tinha morrido, já tinha passado outro rei, já estava outro rei, já estava um terceiro rei. 17 anos se passaram e o povo comodamente havia se voltado para os seus interesses pessoais. Essa é a igreja evangélica de hoje. Não chegou a hora ainda de evangelizar o mundo inteiro. Vamos nos preocupar com as eleições. Acho mais importante o que? Evangelizar ou fazer campanha política? Depende, pastor. Depende. Realmente depende se você é regenerado ou não, né? Só é a única dependência. Então a gente observa, irmãos, que o povo se acomoda, a gente se acomoda muito facilmente. Deus sabe que eu não tenho condição de fazer isso. Deus sabe. É mesmo, cara de pau. Quem mandou você prometer uma coisa que você sabia que você não ia cumprir? Irmãos, quantas vezes você que está aqui já disse: a partir de amanhã eu vou pegar firme na oração? Quantas vezes a gente já falou isso? Meu filho, nunca faça promessa para amanhã. Toda promessa para amanhã é uma promessa fraudulenta. Promessa verdadeira é hoje. Como foi que Zaqueu fez? Amanhã eu vou dar tudo? Não. A partir de agora eu vou pegar metade que eu tenho aos pobres e restituirei 4 vezes mais todo aquele que eu defraudei. O que foi que Jesus disse? Amanhã a salvação passa por aqui, Zaqueu. Hoje a salvação entra nessa casa. Para Deus não existe ontem e nem amanhã. Só importa hoje. Você fez no passado, se você se arrependeu de verdade, Deus te perdoou. Agora cuidado com as promessas que você faz para o futuro. Você tem que ter muita convicção daquilo que você fala, porque você vai ser cobrado. Então a palavra diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Que é aquele dia? Desde aquele dia que vocês prometeram, quando vocês voltaram de lá da Babilônia. Vocês prometeram para mim que vocês iam construir o templo. Aí vocês chegaram aqui e fizeram, o altar. E continuam apresentando para mim sacrifício nesse altar.
Eu expliquei para vocês ontem o que estava acontecendo ao longo desses quase 17 anos. O povo havia feito um altar onde eram sacrificados animais e queimados, havia feito a fundação do templo, e nessas ruínas eles estavam indo adorar a Deus ao longo desses 17 anos. E Deus está dizendo: vem cá, vocês estão indo me adorar assim? Vocês estão achando que eu estou recebendo a adoração disso? A adoração de vocês é imunda. Eu não estou aceitando a adoração de vocês. Por isso que é importante a gente entender que a generosidade é uma marca do cristão. Mas se você não é generoso, em nome de Jesus, não coloque um centavo no gasofilácio. Porque senão você vai estar amaldiçoado. Pastor, quer dizer que agora se eu der dinheiro nessa igreja eu estou amaldiçoado? Então eu não dou mais. Então não dê. Porque Deus ama quem dá com alegria. É com alegria que você dá. É com muita alegria que você dá, ou é com pesar? Oh, rapaz, eu estou dando esse dinheiro, mas eu podia usar aquilo. Não, meu filho, é sério. Então, é absurdo que determinadas pessoas que se dizem evangélicas falam. Desde agora, considerar tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, o que estava acontecendo? A vida daquelas pessoas era um saco furado. Vocês já viram como é um saco furado? Ele vai o quê? Vai vazando. E aí a pessoa sai com uma determinada quantidade de coisa e chega em casa com outra. Satã, o saco estava cheio, agora está vazio. Então olha o que ele diz: antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, antes de recomeçar a construção, é isso que Jesus está falando. Aqui em Ageu, lembre-se, aqui em Ageu capítulo 2, o povo já havia retomado o quê? A construção do templo, há mais ou menos um mês, mas o povo estava o quê? Ficando desmotivado, o povo estava ficando desanimado. E Ageu diz: ó, para com esse desânimo, olha como a vida de vocês está melhorando, olha como a vida de vocês era, olha como ela está, e olha como ela estará, porque tenha certeza que a vida daquele que serve a Deus sempre está em constante melhora. É impossível você servir a Deus e a sua vida não melhorar. Eu falo sua vida melhorar, irmão, não me entenda errado. Ah, tem perseguição? Tem opressão? Tem. Ah, tem oposição? Tem. Mas tem comunhão com Deus. Mas tem consolo, tem renovo, tem misericórdia, tem graça. Então ele diz: antes daquele tempo alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Já pensou? Você ia buscar lá, vamos imaginar, você vai buscar lá seu salário, amém? Salário mínimo quanto é? R$1.000, né? Aí você chega lá e diz: rapaz, só tenho condição de pagar 500. Já imaginou? Rapaz, mas fiz os cálculos para poder, tá tudo certinho, a contagem aqui, só vou receber metade, só é metade. O povo ia buscando, ele ia na esperança. Você vinha buscar 20 medidas e havia somente 10. Quem é que estava mandando essa escassez? Deus. Irmãos, quem corrige o povo de Deus é Deus, não é o diabo, não. Por isso que se você tiver com algum problema financeiro, não olhe para o devorador ir embora, não. Arrependa-se. Vinha o lagar. Onde é o lagar, irmão? O lagar é onde a pessoa pisa a uva para poder fazer o suco de uva. Você vinha o lagar para tirar 50 e havia somente 20. Imagine, você vinha pegar 50 litros de suco de uva e tinha somente 20. Fala: rapaz, que é isso? Menos da metade. Metade, pelo menos tinha que ter 25, só tem 20. Meu filho, pode piorar. Você viu aqui? Metade, depois menos da metade. E aí, vai se corrigir ou vai ficar nessa?
queimaduras. Irmãos, alguém já foi queimado? Olha ali, ó. Tem um que foi. E a mais séria de todos foi o seu Hélio aqui. Foi internado mais 30 dias, não foi, seu Hélio? 31 dias no HGE, não foi? Então, pergunte a seu Hélio como queimadura é uma coisa séria. E ele ficou entre a vida e a morte. Com a graça de Deus, ele está vivo aqui. Queimadura é algo sério. E Deus diz: fui eu que feri vocês com queimaduras. Você já imaginou isso? E com ferrugem. Imagine, você comprou uma coisa novinha, em pouco tempo já está, não presta para mais nada. O que é ferrugem, irmãos? Corrupção. Rapaz, acabei de comprar isso e já perdi. Acabei de fazer isso e já não presta. O que mais? E com saraiva. Ó. Pedradas que vinham e quebrava tudo. Como uma chuva de granito. Você já viu uma cidade depois de uma chuva de granito? Telhado tem que refazer todo. Entre vós, não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Olha que coisa assustadora, irmão. Quando você vê um negócio desse, você fica assustado. Você fala: rapaz, o povo passou por isso e ainda não se arrependeu. Meu filho, Jonas só foi orar no terceiro dia. Você já imaginou? Jonas não orou quando a tempestade veio. Os ímpios oraram. Olha que coisa louca. Clama ao teu Deus, Jonas. Jonas não clamou, não. Jonas disse: me joga no mar. Rapaz, que coração é esse? E aí Jonas estava se afogando e dizia: é melhor morrer do que viver. Eu aqui não vou pregar para aqueles ninivitas. Aí Deus: você vai morrer, Jonas? Aí viu um grande peixe. Teve até uma foto hoje no grupo da comunidade. Eu acho que foi a irmã Gisele que fez, né, um postzinho de Jonas na barriga do peixe, né? Aí passou. Você já imaginou ficar 24 horas? Tem gente que tem medo de ficar alguns minutos no elevador. Tem gente que tem medo de andar de elevador porque fica com medo de ficar preso lá dentro. Eu mesmo não gosto não também. Tem gente que fica desesperado de ficar preso no banheiro. Esse banheiro estava prendendo um pouco, o banheiro feminino. Aí eu pedi para o irmão Augusto, né? O irmão Augusto foi lá e botou uma trinca, não foi uma trinca, e tirou a chave, porque a chave estava com defeito, né? Que às vezes fechava e não abria. Outro dia teve alguém que ficou preso ali, Paulinho Júnior. Não, Paulinho Júnior ficou preso no masculino, foi. Aí eu digo: rapaz, às vezes a pessoa fica presa no banheiro, né? Se desespera. Meu filho, você está no ventre de um animal sem poder se mexer. 24 horas, 48 horas, ele só vai orar no terceiro dia. Rapaz, é o coração da gente. Meu filho, Deus está corrigindo sua vida, porque você não se arrepende. Por que não se arrepende? Às vezes a gente diz: é maravilhoso ser corrigido por Deus. Eu falei isso ontem, entre aspas. É maravilhoso aprender de Deus. Você não já aprendeu? E aí, por quê? Vai continuar apanhando de Deus? Então ele está dizendo aqui: olha, eu fiz tudo isso para chamar a atenção desse povo. Tem 17 anos e o povo não dá atenção. Mas aí Deus enviou um pregador. Mas aí Deus enviou o seu Espírito. E aí o povo deu atenção. Não foi assim? Olha o que eu vou ler aqui para vocês, que a gente já estudou. Coisa linda. Versículo 12, no capítulo 1. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Eu espero que isso aconteça com a gente. Quando a gente estiver diante da disciplina de Deus, a gente aprenda com a correção de Deus. Não, Deus me mostrou que por esse caminho Ele não quer que eu vá. E como é que eu estou indo por aqui ainda? Tem uma frase eu acho que é de C.S. Lewis, que é aquele que está no caminho errado, o retorno
avançar. Você está indo no caminho errado e você dá a volta e vai agora para o caminho certo, você está avançando. Não, rapaz, mas você está voltando tudo de novo. Não, mas agora eu estou no caminho certo. Antes eu não estava. Então é correção, irmão. Concluo aqui. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante. Eu vou parar aqui. Deus vai fazer uma promessa a esse povo. Isso é assunto para amanhã, se Deus assim permitir estarmos vivos. Mas Deus vai dizer aqui: olha, a partir de hoje eu vou mudar a realidade de vocês. Eu quero acreditar que é a partir de hoje que a nossa realidade vai ser mudada. Todos os dias a gente sempre fala isso aqui, que a gente acredita numa mudança diária. Deus vai mudar a nossa vida, irmãos. Tem que mudar. Não é possível a gente continuar vivendo um cristianismo sem poder, um cristianismo sem Espírito Santo, um cristianismo sem comunhão com Deus. Eu estou falando principalmente de mim. Um cristianismo de luzes apagadas, onde você não sabe o que fazer nem para onde ir. Vem cá, mas Deus não acendeu a luz? Então que o Senhor nos ajude essa noite a sairmos daqui, eu oro, iluminados. De maneira de quando você, a partir de hoje, onde você chegar, a palavra de Deus vai gritar nos seus corações e mente sobre o comportamento correto a respeito das circunstâncias e necessariamente devemos passar nessa vida, porque não venhamos a ser toda hora corrigidos como filhos mal criados. Isso não aconteça com a gente, que a gente é aprende. Ó Deus, obrigado mais uma vez. Essa reunião começou tão maravilhosa e continua assim, Senhor. Pois a Tua palavra de exortação, ela motiva a nossa alma a andar na direção certa. Obrigado, Deus. Não ouvimos essas palavras de exortação como algo que nos diminua, mas ouvimos essa palavra como algo que nos concede graça e conhecimento de Ti. O crescimento espiritual na graça, no conhecimento de Ti. É isso que nós desejamos nessa noite. Pai, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece, meu Deus, as provações que estamos passando e o Senhor está no controle de cada uma delas. Por isso nos ajuda, nos socorre. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados, mas que a tua verdade, Senhor, sempre seja uma marca evidente nas nossas vidas. Continua, meu Deus, a abençoar a vida de Dila. Eu oro para que ele tenha uma noite restauradora. Como nós temos nos alegrado, pois há 2 dias ele vem melhorado constantemente. E nós só temos que te agradecer, Senhor. Mas nós sabemos como o quadro dele ainda é difícil. E te pedimos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, ajuda que Dylan ele seja curado, Senhor, que ele possa ter alta, que ele possa estar aqui com a gente na igreja num futuro bem próximo, Senhor. Nós possamos estar louvando o Teu nome, Senhor. A certeza não somente da salvação física de Dylan, mas da salvação espiritual dele e da família dele. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos conhecidos e abençoa os nossos irmãos desconhecidos, os milhares de cristãos genuínos espalhados pela face da terra, que assim como nós andam pelo mesmo caminho estreito. Ajuda-nos cada vez mais a vivermos debaixo dessa unidade evangélica que somente o Teu Evangelho nos concede. E saiamos todos nessa noite, dessa reunião, na certeza não de que seremos, mas de que já fomos abençoados
com toda sorte de bênçãos espirituais. Ajuda-nos, ó Pai, a termos no nosso coração uma crescente alegria das constantes bênçãos espirituais que descem copiosamente do alto, inundam o coração daqueles que te amam, Jesus, e que veem em ti o tudo da vida deles, que sejamos nós. Venhamos a enxergar em ti, Jesus, o nosso tudo, e jamais estaremos desamparados. Ajuda-nos a viver desta forma, Senhor Jesus, para que estejamos preparados com alegria para o momento do nosso grande encontro no céu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de dizer para você mesmo que Jesus é bom demais.